perdas no desenvolvimento humano, foi um livro que eu escrevi com o objetivo de fazer esse acolhimento. Quem de nós não perde? Portanto, é a maneira como a gente pode discutir, né? Uma das ideias é como é que você pode encarar e enfrentar aquilo que realmente provoca muita dor, mas as nossas perdas são os nossos melhores recursos existenciais, que eu chamo, do teu currículo existenciais, porque são marcas de dor que você conseguiu lidar com a situação. Então já está, né, colocado lá, isso eu já venci, isso eu já lidei. Suicídio e luto, eu sou especialista em pós-venção, em luto por suicídio e prevenção do suicídio. Esta foi a primeira possibilidade que eu articulei o meu trabalho de prevenção com pós-venção. Pós-venção é toda a ação que se faz, principalmente depois de um suicídio acontecer. Então, foi um convite que a gente tem neste livro como articulação tanto da prevenção quanto pós-venção, e é o luto especificamente por suicídio que eu começo a trabalhar a partir do momento em que também esse é o resultado da minha tese de doutorado, no meu estudo sobre luto por suicídio. E esse é uma maneira como eu lidei com o meu próprio luto. Eu tive uma inflamação cerebral, né, e que eu imaginei que eu ia definhar no meu cérebro e que eu ia esquecer de toda a minha vida, então foi um momento em que eu alinhava o processo de extrair flor de pedra, que é o antídoto do processo de morrência, que é esse definhar existencial. Então aí tá, a vida não é do jeito que a gente quer. Eu nunca ouvi tanta concordância com esse título como eu tenho ouvido desde que a gente começou a pandemia. As pessoas falam para mim, Carina, o título do seu livro é o que realmente eu tenho vivido minuto a minuto nessa fase pandêmica. Então, vocês vão encontrar, além da minha autobiografia, situações e considerações que eu faço em relação a como a gente pode lidar com as nossas perdas diárias. E vocês se preparem para chorar, viu? Porque eu chorei. É emocionante. Ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, né, e eu estava achando que o meu cérebro ia definhar, porque eu estava com uma inflamação cerebral, e aí eu estava com um diagnóstico que realmente me fazia ficar desesperada. Eu falei, bom, já que eu vou esquecer de quem eu sou e de talvez eu morra em algum momento, talvez não, né? Eu sabia que eu ia morrer, como eu falei para vocês, que é a única certeza, mas quando você adoece, você começa realmente a repensar, e eu comecei a repensar na possibilidade de eu demarcar os meus sonhos. E aí um dos meus maiores sonhos era organizar um livro com as pessoas que eu tinha estudado, com as referências sobre o assunto, e conseguir, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu organizei um livro dos meus sonhos, que eu compilei as pessoas que eu tinha estudado e as pessoas que me fizeram, inclusive, estar viva hoje, muitos deles, inclusive, né, eu compilei, então, esse livro, que são capítulos de estudiosos na tanatologia e nos processos de luto. Então, eu tenho a gratidão de hoje estar falando com vocês, ainda não morri, morrerei, mas, assim, são estudos sobre luto, sobre possibilidades da gente viver, tanto é que esse último livro é Vida, Morte e Luto. É uma sequência que a gente vive e viverá.